Fala galera, como é que vocês estão? Essa semana tá para estrear o filme Candyman, né? O Mistério de Candyman, que é um reboot de um filme antigo que é baseado em um conto escrito pelo escritor Clive Barker. A questão é que esse filme está sendo bem avaliado pela crítica, pelas primeiras reviews que saíram, mas nós não vamos falar desse filme específico, até porque eu ainda não assisti ele até esse presente momento. Nós vamos fazer uma recapitulação para você entender quem é esse personagem, quem é Candyman, da onde surgiu esse personagem e por que ele é um clássico cult do terror, e esse filme ele tem tudo para ser um dos grandes filmes de 2021. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comentar aqui pra gente poder interagir e se inscrever no canal, é claro, para você ficar sabendo aí das futuras atualizações. Então se prepara, pega a sua pipoca, porque tá na hora, meu amigo, daquele filmaço. O Mistério de Candyman é um filme de 1992 que mistura o gênero slasher com o tema sobrenatural. E ele tem até uma certa originalidade se você for comparar com outros filmes da época. Tem que lembrar que a década de 80 e 90 foi palco de grandes filmes do cinema de horror aí. Grandes vilões icônicos surgiram nessa época, como o Jason e o Fred Krueger, entre outros aí. O Candyman, digamos que ele é um pouco menos conhecido do que esses outros grandes vilões, mas ele não deixa de ser um clássico dessa época aí e que merece ser lembrado até os dias de hoje, mas infelizmente pouca gente lembra, na verdade, só se você é fã do gênero, é claro. Mas antes de falar do filme de 1992 propriamente dito, vamos entender um pouco quem é o Candyman, da onde surgiu esse personagem. O Candyman se é baseado num conto de terror escrito pelo Clive Barker. O Clive Barker ele é um escritor e cineasta famoso, ele foi responsável por grandes obras aí como Hellraiser, né, que fez muito sucesso na década de 80 e rendeu uma porrada de continuação aí. O Barker ele é um escritor diferenciado, ele não é um cara tão popular quanto o Stephen King, mas ele é um cara que tem uma mente, digamos assim, meio obscura, se é que eu posso dizer dessa forma. E não só Hellraiser e Candyman, mas o Clive Barker também ele foi responsável por grandes clássicos da década de 90, como Raça das Trevas, que é um filme que eu gosto bastante. O original, se eu não me engano, se chama Nightbreed, e Mestre das Ilusões, que povoou as locadoras da década de 90. Mas voltando para o Candyman e a adaptação desse filme, ela veio ver a luz do dia em 1992. E ela foi dirigida pelo Bernard Rose, que não teve tantos filmes na sua carreira assim, mas aqui ele até que fez bonito. Apesar desse filme ter sido baseado num conto do Clive Barker, ele é um pouco diferente do conto original, já que é mudado a ambientação. Inclusive o Candyman do conto é diferente do conto do Candyman apresentado aqui nesse filme. Mas isso não é um demérito, já que eu considero esse filme melhor até que o conto original escrito pelo Barker. Na trama aqui desse filme a gente conhece a estudante Ellen, que ela tá fazendo ali uma pesquisa de como as lendas urbanas influenciam no imaginário das pessoas, né, no imaginário coletivo. O marido dela, o Trevor, ele também pesquisa sobre os mesmos assuntos que a Ellen e ele acaba entrando nessa também. Tudo vai muito bem na pesquisa da Ellen até que ela cruza com essa lenda urbana, que é a lenda do Candyman. O tal do Candyman é uma figura misteriosa que se você for pra frente do espelho e dizer o nome dele 5 vezes, ele vai aparecer e te rasgar no meio, já que ele tem uma mão de gancho. E supostamente ele vem cometendo assassinatos e aterrorizando o bairro de Cabrini Green, que fica em Chicago. A Ellen, que fica obcecada com essa história toda, ela acaba indo até o bairro lá para investigar e saber de fato o que é mito e o que é realidade nessa história. E conforme a Ellen vai se aprofundando nessa história, investigando, a coisa vai ficando esquisita, já que aos poucos o que supostamente parecia ser lenda começa a se tornar realidade. Então o filme ele tem essa dualidade aí que muitas das vezes você não sabe se aquilo de fato está acontecendo ou se é um delírio da cabeça da Ellen. Mas eu falei tanto desse Candyman, aliás, se eu for parar pra pensar, será que eu já falei mais de 5 vezes o nome do Candyman? Ah, mas tudo bem, né? Eu acho que eu precisaria de um espelho para que funcionasse. E esse assassino misterioso aqui, ele é interpretado pelo grande ator Tony Todd. E quando eu digo grande ator, eu falo literalmente, já que o cara tem 1,92 m de altura. Pra você que não é familiarizado, o Todd ele é uma lenda do cinema de horror. Ele foi personagem em vários filmes icônicos aí que fizeram a história do cinema de horror como um todo. Uma curiosidade em relação a esse filme é que, originalmente, o Candyman foi cotado para ser interpretado pelo Ed Murphy. Olha só que bizarro. Mas devido ao Ed Murphy não ter altura
adequada para o papel, eles acabaram desistindo dessa ideia e chamaram Tony Todd, o que para mim foi uma decisão acertada, né? Em vista que o Todd ele já era popular em produções de terror e ter a cara dele estampada ali no pôster chamava a atenção de quem curtia esse tipo de filme. You are not content with the stories, so I was obliged to come. Eu gosto muito como a atmosfera desse filme é construída. Ele não se apressa em apresentar o personagem. A primeira hora do filme, o Candyman basicamente não aparece. Ela é focada muito mais na investigação, na Ellen tentando entender aquele mistério ali. E eu gosto dessa construção que o filme faz ali, dando tempo ao tempo até de fato o personagem, aquele mistério ser apresentado de maneira mais concreta. Um outro fator importante desse filme é que esse filme ele tem um tom de crítica social, mesmo que isso não seja muito aprofundado, ou seja só pincelado ali pelo diretor. O conto original do Baker se passava em Liverpool e o Candyman sequer era negro, né? Mas nesse filme eles mudaram a localidade para Chicago, ali um bairro de periferia mais pobre, e o Candyman é um assassino negro. E o tom de crítica fica pelo fato do bairro que se passa, o Cabrini Green, ele é composta por pessoas pobres, né, humildes e de grande maioria pessoas negras, e acontecimentos, assassinatos bizarros acontecem ali a todo momento, e as autoridades locais, elas parecem que não estão nem aí. Pelo fato de ser um local, uma comunidade pobre, me parece que eles são invisíveis aos olhos do mundo ali, ficam isolados ali, tanto que o local ele é dominado por gangues e tal, que a gente chega à conclusão que ali é um local meio esquecido pelo Estado, que eles não estão muito ligando para aquilo ali, e que tanto faz como tanto fez se tem pessoas morrendo ali. Esse tom de crítica ele é apresentado em diversos momentos do filme, e apesar disso não ser muito aprofundado, como eu disse anteriormente, mas dá um toque de realismo a esse filme muito grande. Um outro trecho também que aborda essa parte mais de crítica social é sobre a origem do Candyman. Lembrando que no conto original do Clive Baker, o Candyman não tem uma origem, ele simplesmente está ali, você não sabe de onde ele veio, por que ele está ali. Nesse filme eles exploraram a origem desse personagem. E você repara que tem um lance muito com abelhas e mel. E o Candyman, quando ele era vivo, ele era um artista. Ele pintava quadros e ele era filho de um ex-escravo, de um homem livre, né? Mas até então tudo bem. E o Candyman, ele acaba se apaixonando por uma mulher branca, filha de uma família de aristocratas, até que os pais da moça descobrem que ela estava tendo um romance com ele. Então o pobre do Candyman é caçado e morto pelos pais da moça pelo simples fato de eles se amarem ali. E ele morre da seguinte forma: o corpo dele é coberto de mel e eles colocam abelhas para que piquem o Candyman até a morte. O que traz essa ligação dele com as abelhas e toda aquela coisa ali que a gente vê no filme. Isso é uma característica de muitos filmes de terror, não de todos, mas o background social ali, a crítica por trás daquela história ali, se faz necessária para dar um peso maior para a trama. E não dá pra falar desse personagem sem falar da brilhante interpretação do Tony Todd, né? E ele é sempre calmo, de fala mansa, mas ele é imponente sempre quando ele tá em cena. Isso é importante para que o personagem tenha impacto sempre quando ele aparece. Eu gosto muito da maquiagem e dos efeitos práticos que esse filme tem. Como todo bom filme de slasher, ele aqui é tudo feito de forma artesanal, ou seja, você não tem efeitos de computador aqui. E como o filme tem muito sangue, muitas cenas de morte até grotescas, a maquiagem e o trabalho que eles fizeram aqui dão um tom de realismo que esse filme que é bom até hoje, cara. Você vê algumas cenas ali, você fica impressionado com a maquiagem que eles fizeram. No geral, esse filme ele é uma grande obra de horror cult da década de 90 e com certeza merece a sua atenção. Esse filme ele teve 2 continuações, ele é uma trilogia, porém eu não recomendo as outras 2 continuações. Quer dizer, você pode assistir, mas elas são bem abaixo do filme original, né? O que é uma pena. Bom, agora vamos aguardar para assistir esse reboot aí. Eu acho que não vai ser bem uma continuação, mas sim um soft reboot, né, como a gente chama. E me parece, já que o Jordan Peele tá envolvido na produção também, pelas críticas que estão saindo aí, parece que esse filme vai ser bom, né? Tô ansioso para ver e vamos ver qual vai ser. Então é isso, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso, até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.